Estás-me a ouvir agora, Hilário? Boa tarde a todos, calorosas saudações. Tinha aqui o som desativado. Olá, como estão? Como eu estava a dizer, hoje temos aqui mais uma live. Lives, como sempre, a iniciarem-se entre as 19 e as 20 horas. Hoje, para iniciar às 19 mesmo, porque daqui nada às 20 o Benfica vai jogar a Taça Eusébio Cup e eu quero ver esse jogo, que é o primeiro jogo da época, o primeiro troféu da época, portanto eu quero estar a assistir a esse jogo. E então hoje vamos tentar fazer aqui uma live dentro deste horário, das 19 às 20. Com isto não quer dizer que não seja mais uma live daquelas que é para vocês guardarem no vosso álbum, pois iremos falar aqui sobre um tema bastante importante, ok? Vamos falar de problemas respiratórios nas aves. Não existe nenhum criador no mundo, tenha certeza absoluta, que no decorrer da sua vida de criador não se tenha já deparado com uma ave que tenha apresentado sintomas respiratórios, ok? As causas são várias e são sobre essas causas que nós iremos aqui falar um pouco no decorrer da live, ok, meus amigos? Para quem ainda não é subscrito no canal, subscreva o canal. Como sabem, o canal é gratuito. Como eu há bocadinho a dizer quando ainda estava sem som aqui na live, já estou um bocadinho saturado desta história dos portugueses são os coitadinhos, não conseguem fazer grandes coisas. Os espanhóis conseguem ter criadores de YouTube, de conteúdo digital, com 20 mil, 30 mil, 50 mil subscritores, os amigos brasileiros a mesma coisa, os italianos, os ingleses e por aí fora, e nós aqui não conseguimos. Está na hora de darmos a volta a esta situação. Vamos lá, pessoal, divulguem a existência do canal junto dos vossos amigos que também criem aves e que tenham interesse em fazer parte desta família. Partilhem a existência no canal das vossas redes sociais. Essa poderá ser a grande força que vocês poderão dar aqui ao canal. Para além do facto de estarem aqui e participarem ativamente, é também partilharem a existência do canal nas vossas redes sociais, ok, meus amigos? Não se esqueçam também de deixar o like, é extremamente importante também para a monetização do canal, e de clicarem no botãozinho do hype que agora aparece a alguns criadores. Isso também faz com que os vídeos subam numa tabela classificativa que o YouTube iniciou há pouco tempo. São tabelas semanais para os vídeos que são, entretanto, feitos aqui no canal fiquem mais bem classificados, ok, meus amigos? Aproveitem ainda os códigos promocionais, os descontos que os nossos parceiros comerciais colocam ao vosso dispor. Hoje temos aqui novamente a loja do amigo Rui Ribeiro, a loja Cantinho da Passarada, uma loja virtual que tem variadíssimos produtos, várias gamas de misturas de sementes, tem também todos os produtos da gama da Avian Vet, tem corantes à venda, tem papas da Rádio Dissol e de outras marcas. O amigo Rui faz transportadoras personalizadas, ou seja, é fabrico próprio. Portanto, vocês poderão entrar em contato. Depois, aproveitam o código promocional que se encontra aqui no segundo link da descrição nesta live e peçam para ele aplicar os 5% de desconto que ele coloca ao vosso dispor. Ok, meus amigos? Deixem-me só ver aqui os comentários. Penso que hoje o primeiro foi o Hilário. Deixem-me só confirmar, está bem? É verdade. O Hilário hoje foi o primeiro. Boa tarde. Depois disso não tinha som, eu retifiquei. Olá, Hilário, como estás? Tudo bem? Canaril Magalhães, amigos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? O Hilário está para aqui a pôr aqui umas caras, deve ser por causa do Benfica. António Correia, boa tarde, amigo Vitor e amigos criadores. Olá, amigo António, como está? Tudo bem? Vitor Fialho, amigo Vitor e todos os criadores, boa tarde. Olá, amigo Fialho, como está? Tudo bem? E então é isso, meus amigos. Quantas e quantas vezes nós temos um passarinho em casa que começa a respirar de forma ofegante, que começa a ter constantemente o bico aberto, que ouvimos uma pieira a sair do bico do passarinho, e normalmente a causa mais usual que nós consideramos que o passarinho possa padecer é o quê? Ácaros na traqueia, certo? Sim, é uma das causas mais normais e mais vulgares de ocorrer nos nossos passarinhos. No entanto, não é a única. Okay? Os ácaros da traqueia poderão ser trazidos para o aviário, para o canaril de um criador, de várias formas. Seja através de trazermos um pássaro que padeça desse problema para juntar ao nosso plantel, quando as quarentenas não são bem feitas, daí a importância das quarentenas. Temos falado sobre esta temática das quarentenas em lives anteriores, como vocês sabem. As quarentenas são para ser efetuadas de forma rigorosa, ok? Seja através da alimentação, por vezes nós adquirimos misturas de sementes
que não sabemos bem como é que elas foram ensacadas, quanto tempo entre serem apanhadas e depois serem efetivamente ensacadas para serem vendidas ao público, quanto tempo é que demorou essa relação, essa situação. Não sabemos os estados dos silos onde as sementes estão guardadas antes de serem ensacadas, etc. E então poderão trazer esse tipo de parasitas, desde piolhos a ácaros da traqueia, que depois os pássaros, ao ingerir essas sementes, poderão ficar contaminados. Okay? Poderá também ocorrer a situação de alguma ave do exterior conseguir entrar em contato com aves do nosso plantel. Essas aves do exterior podem ter ácaros da traqueia e podem transmitir, porque isto é uma situação, os ácaros da traqueia, é uma situação extremamente contagiante, okay? Etc. Temos aqui, como vocês sabem, as aves têm um sistema respiratório um pouco diferenciado do ser humano. As aves, para além de terem pulmões, como o ser humano e a maioria dos mamíferos, não é? Têm também sacos aéreos. E esse é o grande problema, meus amigos. Os sacos aéreos é aquilo que permite à ave voar. Ou seja, a ave constantemente, quando está a respirar, algum desse ar vai para os pulmões, para o organismo conseguir estar vivo, não é? Mas outra parte fica nos sacos aéreos, que é o que inflama, ao fim e ao cabo, o organismo da ave, para a ave conseguir voar. A ave é muito leve, não tem um exoesqueleto como nós humanos, por exemplo, é cartilagem, ou seja, é muito mais leve, e é o facto de ter os sacos aéreos quando estão cheios de ar que permite o voo à ave. Muitas das vezes a ave, ao respirar qualquer produto, qualquer ar poluído que tenha ácaros, esses ácaros vão se alojar numa primeira fase no bico, na boca, no interior do bico, vão passar para a traqueia e finalmente, já num estado avançado, vão se alojar nos sacos aéreos, podendo levar à mortalidade da ave, ok, meus amigos? Lá está, se o ar onde a ave vive estiver com poeiras, estiver contaminado, a ave irá inspirar esse mesmo ar para os sacos aéreos, podendo a médio e longo prazo apresentar problemas respiratórios. Conseguimos perceber que a ave poderá estar a passar por dificuldades respiratórias quando a vemos a arfar e muitas das vezes quando a ouvimos a chiar, sem encostarmos. Se agarrarmos da ave e encostarmos ao nosso ouvido, muitas vezes ouvimos uma chiadeira, ok? E também quando vemos a cauda a mexer-se ao ritmo da respiração que a ave tem. Normalmente é sinal que a ave também não está bem. Muitas vezes nós colocamos uma ave individualizada de uma gaiola e começamos a ver que cada vez que ela expira e expira, a cauda levanta e baixa. Isso normalmente é um mau sinal, é sinal que uma ave não está 100% saudável. Não quer dizer que esteja prestes a morrer, mas alguma coisa a ave tem. Okay? É um dos sintomas que nós poderemos nos aperceber que a ave está com qualquer coisinha. Poderá ser o início, poderá já ser uma situação que já esteja-se a desenvolver, mais avançada, mas normalmente é um sintoma que não é normal. Quando a ave age dessa forma, é sinal que já tem alguma coisa a ocorrer no seu organismo. Quando a ave espirra ou quando tosse, quando tem secreção nasal, quando vemos a ponta do bico, onde estão as narinas, também com algum líquido, também não é bom sinal, ou então quando fica rouca, ok? Depois, o que é que aqui temos? Temos as causas, como eu estava a falar. Ou seja, temos aqui os ácaros da traqueia, que era o que eu estava a falar. Podem ser, como eu tinha dito, transmitidos por outras aves, por misturas contaminadas, através de janelas que deixamos abertas nos aviários. Estas são algumas das principais causas do contágio dos ácaros. Normalmente o que é que se faz? Numa primeira fase, e se desconfiarmos que são ácaros da traqueia, a primeira coisa a fazer é tentar desparasitar a ave externamente. Ou seja, poderemos colocar uma gota de ivermectina ou uma gota de frontline spray, ou até poderemos administrar o Exalt na água de beber, e depois deveremos aguardar ali alguns dias para ver se aqueles sintomas de a ave ter sempre o bico aberto, parece estar numa respiração ofegante, aquela chiadeira, para ver se desaparece. Se nós deixarmos avançar esta situação dos ácaros da traqueia durante muito tempo, poderá desenvolver-se asma nas aves. Okay? O que é que acontece quando é desenvolvido a asma nas aves? Normalmente a asma nas aves é conhecida por acarinose. É muito importante nós separarmos uma ave com ácaros das demais para evitar o contágio às outras aves, pois é extremamente contagioso.
Portanto, a primeira coisa a fazer, quando detectarmos que uma ave está com esses sintomas, é agarrar na ave e individualizá-la numa gaiola. Não é necessário retirarem mesmo do aviário. Se o aviário for relativamente grande, podem colocar lá um canto, a cerca de 1 metro, 2 metros de distância, podem colocar a ave numa gaiola. Essa gaiola tem que estar extremamente limpa, ok? Extremamente limpa. Água trocada diariamente, banheiras à disposição, mistura de sementes superada religiosamente diariamente para evitar que a ave ainda fique pior do que aquilo que já se apresenta na altura. Ok? Deixa-me só ver aqui os comentários. Carlos Canaril Magalhães, penso que para prevenir podemos usar Natorrinho. Ok, amigo. Depois o que é que aqui temos? Se por acaso a ave, quando tem ácaros da traqueia, se tiver o azar de ter o seu sistema imunitário em baixo, seja por excesso de idade, seja por ter umidade precoce, seja por uma doença, etc., estes problemas respiratórios irão-se notar ainda mais rapidamente. Mais uma vez, vamos fazer a comparação com os humanos. Por exemplo, uma pessoa quando tem problemas respiratórios, se for uma criança ou se for uma pessoa já de idade avançada, normalmente sofre mais com essa situação. A mesma coisa ocorre para os passarinhos. Se a pessoa que normalmente já tem doenças respiratórias se deparar com uma doença que manda o seu sistema imunitário abaixo, ainda mais dificuldades vai ter relativamente a esses problemas respiratórios, ok, meus amigos? Portanto, acontece esta situação se a imunidade da ave já estiver baixa, e depois acontece outra situação que normalmente ocorre, infelizmente, que muitos criadores põem em prática, que é a administração regular de medicação. Esta é uma das principais causas para as aves terem um sistema imunitário em déficit. Se o criador estiver com regularidade a administrar medicamentos, antibióticos e tudo mais, o próprio organismo da ave percebe que não tem que trabalhar muito para se defender de eventuais vírus, bactérias, fungos que entrem no organismo da ave. Porque estão lá esses produtos normalmente para atuar, ou seja, esses produtos não permitem ao organismo da ave, ao sistema imunitário da ave, defender a própria ave. Porque eles vão agir em primeiro lugar porque são mais potentes. O que é que isto vai fazer? Isto é a mesma coisa que o músculo. Se nós treinarmos com regularidade um músculo, temos um músculo maior. Se não treinarmos esse músculo, acabamos por ter um músculo com menos densidade muscular. Aqui é a mesma coisa. Se estamos constantemente a administrar produtos às aves, nomeadamente antibióticos, o sistema imunitário torna-se preguiçoso. Ok? Se de um momento para o outro deixarem de fazer uso desses medicamentos, o sistema imunitário não irá saber defender a ave na eventualidade de entrar uma bactéria nociva, um vírus nocivo, um fungo nocivo, e a ave, muito provavelmente, não se conseguindo defender, não tendo um sistema imunitário que a consiga defender, provavelmente irá morrer, irá sucumbir a essa doença. Ok, meus amigos? Depois, o que é que aqui temos? Quando não se trata de ácaros da traqueia, que normalmente é a situação mais vulgar de todas, temos aqui os fungos. Ok? É verdade. Os fungos também podem provocar um sintoma muito parecido aos ácaros da traqueia. Carlos Silva, boa tarde, amigos. Olá, amigo Carlos, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. E então é assim. Nem sempre quando ouvimos uma ave com pieira, o problema deriva dos ácaros da traqueia. Também poderão ser fungos que a ave tem. Poderão ficar alojados na língua, na zona interior do bico, ou seja, na boca, e na traqueia. Se dermos um antiparasitário às aves e o problema continua, lá está, se não forem ácaros da traqueia, o problema irá continuar. Se forem ácaros da traqueia e nós administrarmos um antiparasitante, uma ivermectina, um frontline spray, um Exalt na água, e se o problema passar 3, 4 dias, é sinal que era ácaros da traqueia. Se o problema continuar a ocorrer, sabemos de antemão que não serão ácaros da traqueia. Poderão ser fungos, por exemplo. Ok? Portanto,
Se dermos um antiparasitário às aves e o problema continua, poderão ser fungos. Para ter a certeza dessa situação, o ideal será fazer uma recolha de saliva da ave por um veterinário para posterior análise e de tentar detectar se efetivamente são fungos ou não. Normalmente, e eu não gostando muito aqui de falar de produtos para tratar este tipo de situações, quando se trata de fungos, os produtos recomendados pelo veterinário mais usuais andam ali à volta da nistatina e à volta de um produto que tenha como substância ativa, deixem-me só ver aqui o nome porque o nome é um bocadinho, a anfoterexina B. Ou seja, neste caso, normalmente utilizamos aqui o Fungisor, que tem esta substância ativa, anfoterexina B, ok? Estes são produtos próprios para combater os fungos, para tratar os fungos. Portanto, de qualquer das formas, eu aconselho sempre que o veterinário faça uma primeira análise para efetivamente verificar se poderão ser fungos ou se o problema poderá ser de outra índole, ou se a causa poderá ser outra, ok, meus amigos? Outra situação que faz com que os nossos pássaros possam ter problemas respiratórios são temperaturas radicais, ou seja, temperaturas extremas e umidade extrema. Por exemplo, se tivermos temperaturas muito altas, como está agora aqui a ocorrer, hoje já bateram aqui 39 graus, agora está um bocadinho mais calmo. Mas se tivermos temperaturas de 39 graus, com níveis de umidade de 10%, a ave vai ter problemas em respirar. Aquelas aves que tenham um sistema imunitário mais em baixo, ainda vão ter mais dificuldades durante esta fase. E é aí que nós detectamos que a ave pode apresentar uma dificuldade em respirar, uma respiração ofegante, o bico aberto constantemente a tentar libertar o ar quente. Mais uma vez, já referi em lives anteriores, as aves, ao contrário dos humanos, não transpiram. E a forma que elas têm de libertar o excesso de calor que têm no seu organismo é arfando, é abrindo o bico e libertando o ar quente que têm no seu organismo e tentar respirar ar fresco. Principalmente, tanto para os pulmões, como para os sacos aéreos. Se a ave tiver os sacos aéreos cheios de ar quente, as probabilidades de morte são altíssimas. Okay? Portanto, sempre que tenhamos níveis de temperatura muito altos e umidade muito baixa, poderá provocar problemas respiratórios nas aves. O mesmo ocorre no inverso. Se tivermos temperaturas extremamente baixas e níveis de umidade extremamente altos, também poderá provocar problemas respiratórios nas aves. A ave pode se constipar, pode engripar, a ave pode ter muitos problemas. E se tiver o sistema imunitário, mais uma vez, em baixo, se não estiver a funcionar convenientemente, de forma regular, mais dificuldades terá essa ave relativamente a essa situação. Isto é uma situação que também acaba por ocorrer mais nas aves jovens, nas aves velhas ou naquelas aves que já têm um sistema imunitário precoce. É a mesma coisa que os humanos, meus amigos. Sempre que os meteorologistas informam que vão estar temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas, os primeiros conselhos é sempre para as pessoas se precaverem relativamente às crianças, aos adultos e às pessoas com doenças crónicas. Nos passarinhos é exatamente igual, ok? Deixem-me só ver aqui os comentários. Hoje é normal que não tenhamos aqui muitos amigos, porque eu normalmente começo as lives um bocadinho mais tarde. De qualquer das formas, a live depois vai ser processada, vai ficar em vídeo e quem quiser ver ou rever o vídeo, poderão sempre ver aqui no canal. É um tema extremamente importante, portanto não o podem perder com toda a certeza. Mais uma situação, correntes de ar. Muitas vezes amigos ligam ou mandam-me mensagens a dizer que têm um passarinho a arfar bastante, com alguma pieira, que espirra, que larga secreções nasais e muitas vezes a causa são as correntes de ar. Quando as aves estão colocadas em locais muito próximos a janelas ou portas, poderão estar a levar com correntes de ar e acabam por ficar constipadas, inevitavelmente. Nesses casos devemos retirar as aves desse local, proporcionar uma alimentação que tenha mel e também poderemos pôr algumas gotas de limão na água de beber, porque irá ajudar a ave a curar-se relativamente à constipação, ok? Retirar a ave do local onde possa eventualmente haver uma corrente de ar, imaginemos
Temos uma porta na ponta de um canaril e uma janela na outra ponta. A ave está ali relativamente à porta. Sempre que nós abrimos a porta para entrar ou para sair, há uma corrente de ar. E a ave diariamente está ali sujeita a levar com aquilo. A ave, se não for uma ave resistente, se não for uma ave de média idade, se for uma ave muito nova ou muito velha, ou com um sistema imunitário que já não esteja a trabalhar a 100%, que não esteja a trabalhar de forma regular, a ave vai acabar por se ressentir. E mais rapidamente vai ficar constipada, vai começar a ter secreções nasais, vai começar a espirrar, vai começar a tossir e começa a sair por aí abaixo porque o sistema imunitário não está a trabalhar de forma normal. Ok, meus amigos? Depois, o que é que temos ainda aqui mais? A poeira nas sementes. Esta é uma situação que ocorre praticamente a todos os criadores que administrem a mistura de sementes como alimentação básica às suas aves. As misturas, por muito boas que sejam, apresentam sempre algum pó. É normal. Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, Paulo, como estás? Tudo bem? Forte abraço. Por muito boas, por muita excelente gama que sejam as misturas de sementes, é normal que tenham sempre algum pó. Nós verificamos, por exemplo, num comedor, sopramos diariamente as cascas, metemos mais um bocadinho de mistura, ou então nem metemos porque ainda está ali uma dose satisfatória para os pássaros comerem. Mas, passado uns dias dessa situação, nós começamos a ver que cada vez existe mais uma camadinha de pó. Isso é extremamente prejudicial para as nossas aves, meus amigos. Ok? É uma situação. Porquê? Como as aves têm os sacos aéreos, a ave, ao ir ao comedor, ao estar ali a debicar, a escolher as sementes que quer ingerir, também está a respirar ao mesmo tempo. E então, quanto mais ela sacode ali aquela mistura, vai levantar aquele pó. E aquele pó acaba por entrar no organismo da ave, indo-se alojar aonde? Nos sacos aéreos da ave. Se isto acontecer com muita frequência, irá chegar a um ponto em que a ave terá os sacos aéreos com ar impuro. Okay? Portanto, é uma situação que nós temos de ter muito cuidado. Pronto, as misturas, por muito boas que sejam, apresentam sempre algum pó. Para evitar que as aves respirem este pó ao se alimentarem, poderemos, por exemplo, usar comedores abertos e não comedores fechados. Há aí muitos amigos. No Brasil têm muito ainda o hábito de um tipo de comedores que nós usávamos aqui até há 15, 20 anos atrás, que são aqueles comedores de meia bola, que são assim, depois são redondinhos por cima e depois tem um buraquinho para a ave meter lá a cabeça e comer as sementes. É um facto que esse tipo de comedores, para evitar desperdício de sementes, é bom. Porque a ave é obrigada a pôr lá a cabeça, tira a sementezinha que quer comer e mesmo que ande ali a tentar escolher as sementes que gosta, as outras acabam por ficar alojadas lá dentro, não vêm cá para fora. No entanto, como eu estava a dizer, o próprio movimento da ave andar ali à procura das sementes que quer, vai levantar aquele pó que está misturado nas sementes e a ave vai estar com a cabeça dentro do recipiente, portanto é como se estivesse numa estufa a respirar aquela poeira, aquele ar impuro. E esse pó vai todo para os choques aéreos e para os pulmões. Mais cedo ou mais tarde, a médio e longo prazo, as aves vão apresentar problemas respiratórios. Então, qual é que é a solução normalmente para este tipo de situações? Pronto, antes de falar na solução, aqui na Europa, nomeadamente em Portugal, nós já não usamos esse tipo de comedores, de meia bola, mas usamos muitas vezes comedores em que também tem um orifíciozinho redondo para a ave introduzir lá a cabeça e ir à procura de sementes. O efeito é exatamente o mesmo que provoca na ave. O que é que nós poderemos fazer para evitar essa situação? Por exemplo, tirar a tampa. Ok? Tirar a parte superior desse comedor. Se tirarmos a parte superior, a ave, quando mete a cabeça lá dentro para andar à procura de comida, quando revolve as sementes e levanta o pó, esse pó vai sair do comedor. Não vai ficar ali tipo efeito de estufa e a ave não vai ser obrigada a inspirar aquele ar enquanto está-se a alimentar. Mas depois vocês poderão dizer, está bem, então, mas eu vou tirar a parte de cima do comedor e vai começar o desperdício. A ave vai estar ali a escolher aquelas sementes que mais gosta e o resto vem todo cá para fora. Também temos uma solução para isso, meus amigos. Em vez de enchermos o comedor até cá acima, pomos um dedo ou 2 dedos de comida de altura. E assim a comida fica lá mais em baixo. Ok? Assim, em vez de estar até cá acima e a ave começa ali a revirar a comida e muita comida pode sair
pela parte de cima do comedor que nós retiramos. Não, metem só um dedinho de comida, por exemplo. Diariamente vão lá, sopram. Se veem que está muito baixo, baixou muito o nível, metem mais um bocadinho de comida. Mas assim evitam problemas respiratórios nas aves. Ok? Paulo Palmeiro, purificar o ar também pode causar problemas respiratórios. Aníbal Silva Dias, boa tarde, amigo Vítor. Olá, amigo Aníbal, como está? Seja bem-vindo. Paulo Palmeiro, por isso temos que ter ventilação. Certo, amigo, é verdade. Para circular o ar morto e entrar novo ar, é um facto. Aníbal Silva Dias, o que devemos fazer nesta situação? Pronto, estas são as soluções que eu estou aqui a dar relativamente às poeiras que as misturas de sementes normalmente apresentam. Ou seja, comedores abertos são a melhor opção. Eu aqui uso um sistema de comedores automáticos em que a ave não mete a cabeça no interior do comedor. A ave vai com o bico a uma ranhura que esses comedores têm buscar algumas sementes. Uma vez por semana eu tenho o cuidado de, com um dedo, o dedo mindinho, normalmente, que é o que cabe ali na ranhura, limpar as poeiras das sementes que ficam ali residuais, ou seja, que passado uma semana acabam por se alojar naquela zona. E então com o dedo mindinho raspo muito bem, tiro todo o pó que possa haver, até só ver que só está a cair ali naquela ranhura novamente alpista. Ok? Portanto, esta é a melhor solução, é ter comedores deste tipo. Eu tenho aqui nas voadoras também, tenho um sistema de comedores grandes de cerca de 30 cm de comprimento, depois tem uma porta superior que posso levantar, e na altura que eu os adquiri, havia uns que tinham uns buraquinhos individuais para cada passarinho ter a cabeça lá dentro e ir buscar a comida, e havia outros que tinham uma ranhura grande, totalmente aberta à frente, ou seja, o comedor é totalmente aberto à frente para as aves poderem ir lá dentro, tirar a semente que querem e comerem cá fora. É o ideal. Para evitar poeiras, para evitar que a ave ingira, respire essas poeiras, é o ideal, meus amigos, ok? Depois, limpar com frequência a mistura de sementes dos comedores para evitar grandes aglomerações de poeira também é algo importante. Ou seja, não apenas as ranhuras, como eu estou a falar, mas, por exemplo, eu tenho aqui também nas voadeiras, por vezes meto uns comedores no chão, ou seja, meto umas taças grandes, quando tenho ali muitos pássaros, e agora na altura da muda, meto uns comedores de chão, umas taças no chão. E, por exemplo, para aí de semana e meia em semana e meia, eu quando já estou a soprar as sementes, já vejo que já existe uma grande camada de pó por baixo, e então deito simplesmente aquilo tudo fora e volto a encher com a mistura nova. Okay? Porque as aves, ao estarem ali a bicar, mesmo que nós metamos a parte de cima forrada com sementes novas, a ave inevitavelmente vai andar lá com o bico e aquelas poeiras vão se levantar, e mais uma vez a ave, quando está-se a alimentar, também está a respirar e vai levar com aquele pó todo que vai entrar nos sacos aéreos da ave, vai entrar nos pulmões e provavelmente irá no futuro criar problemas respiratórios. Paulo Palmeiro, eu por acaso tenho comedores de gaveta, mas não encho até acima, e nas voadeiras os automáticos. Pronto, o ideal é essa situação. Meus amigos, para quem ainda não é subscrito no canal, subscrevam. Vamos lá fazer aqui uma força. Vamos lá pôr de uma vez por todas um canal português ao nível dos maiores canais de ornitologias que existem em todo o mundo. Se ainda não deixaram o vosso joinha, deixem o joinha também, ok? Cliquem também no botão do hype se aparecer aí. E aproveitem os códigos promocionais que os nossos parceiros comerciais colocam ao vosso dispor. Hoje temos aqui novamente a loja do amigo Rui Ribeiro, a loja Cantinho da Passarada, que tem variadíssimas marcas de misturas de sementes, tem toda a gama de produtos da Avian Vet, vende também corantes, tem também várias papas, entre as quais da Rádio Dissole, faz transportadoras personalizadas e tem muitos outros produtos. Consegue arranjar Bicox, consegue arranjar Fungizone e por aí fora. Portanto, é uma questão de, através do Facebook ou do Instagram, procurarem por Rui Ribeiro ou Cantinho da Passarada, solicitarem amizade e depois por Messenger pedirem os produtos que querem. Ele envia os produtos via CTT, os produtos chegam rapidamente à vossa casa.
Portanto, é uma questão de aproveitarem o código promocional de 5% que aqui a loja Cantinho da Passarada está a colocar ao vosso dispor. Basta pesquisarem aí no segundo link da descrição da live e tem lá um código promocional que poderão usar na compra de produtos na loja em questão. Ok, meus amigos? Como eu estava a dizer, hoje foi uma live a arrancar mesmo ali às 19, porque às 20 horas o Benfica vai jogar e então o objetivo é tentar terminar a live às 20. No entanto, o tema é extremamente importante, porque não existe nenhum criador no mundo, eu pelo menos não conheço nenhum criador, que não se tenha já deparado com uma ave no seu plantel que tenha apresentado problemas respiratórios. Depois, o que é que ainda temos aqui? Um bocadinho o que o Paulo Palmeiro estava a falar. Por exemplo, aviários com muitas poeiras no ar. É importantíssima a troca regular de ar nas nossas instalações. Esta é uma das regras básicas que um criador tem de colocar sempre em prática. Se o ar não for renovado com regularidade, irá ficar saturado de partículas, poeiras, o que irá influenciar negativamente a função respiratória nas aves. Portanto, meus amigos, por exemplo, em dias de muito calor, como o dia de hoje, que já chegou aqui aos 39 graus, há pouco, entre as 16 e as 17. Se vocês não tiverem um extrator de ar, podem ser aqueles pequeninos das casas de banho, que nós às vezes vemos nas paredes. Se não tiverem um extrator de ar para retirar o ar quente, abafado, pesado da respiração dos passarinhos, com poeiras dos passarinhos andarem a voar de um lado para o outro e levantarem algum pó que possa haver nos fundos das gaiolas, etc., o ar vai ficar tão rarefeito que as aves existentes nesse aviário vão ter muita dificuldade em respirar, pois não vão ter um ar de qualidade, um ar fresco, um ar limpo. Ok, é muito importante esta situação. Outra situação para além da extração, ou seja, da retirada de ar contaminado, sujo, com poeiras, pós e tudo mais, é também a introdução de ar novo. Também poderão usar um extrator, mas colocá-lo a trabalhar na forma invertida, ou seja, a puxar ar de fora para dentro, ou então terem janelas no aviário e poderem mantê-las abertas durante um determinado tempo no decorrer do dia, para que exista essa renovação de ar, para que seja introduzido ar novo, ar limpo, ar puro dentro do aviário, ok? É uma situação extremamente importante também, meus amigos. António Correia, então, mas o purificador de ar não é para o ar mais limpo? Sim, é. Não sei se a questão é para mim ou é para o Paulo Palmeiro, não sei, amigo. Sim, o purificador de ar ajuda também a filtrar as partículas que existem na atmosfera, que existem no ar. Eu, por acaso, até tenho aqui dois, tenho à entrada do Canaril e tenho outro lá mais ao fundo, embora agora só esteja a trabalhar com um. Como tenho também um extrator, só trabalho com um, mas no meu anterior Canaril trabalhava com dois, como era mais pequenino e concentrava ali mais poeiras do que propriamente este, e então tinha, sim, o purificador de ar é nada mais nada menos do que obrigar o ar que existe no meio ambiente a entrar dentro daquela máquina e vai purificar em termos de quê? Vai purificar em termos de impurezas, em termos de alguma bactéria que anda a circular no ar, vai purificar. Isso não quer dizer que o ar, quando sai dali, seja um ar novo. Não, é o ar que já foi utilizado, que vai estar sem esses contaminantes. Ok? Porque é muito importante entrar ar novo dentro do aviário. Por exemplo, vamos supor, num dia como hoje, o purificador de ar está a trabalhar, mas o ar está quente, está abafado, está pesado. Ou seja, o ar a passar por dentro do purificador de ar vai limpar estas matérias, estas impurezas, não é? Eventuais bactérias, eventuais poeiras e tudo mais, mas o ar não vai deixar de estar quente, de estar abafado, de estar pesado. E então é importante tentar colocar para fora esse ar pesado e fazer de alguma forma a introdução de ar novo, de ar mais fresco. Por exemplo, eu tenho o sol a bater agora aqui, de frente para mim, à tarde. De manhã tenho o sol a bater lá atrás, que é onde eu tenho as gaiolas encostadas à parede de criação. Por isso é que eu tenho as gaiolas encostadas à parede de criação, na parede traseira do canaril. Porque o sol bate lá de manhã, ou seja, é o sol mais fraco, o sol mais forte bate aqui. E eu aqui nesta parede não tenho gaiolas de criação, já para evitar que os pássaros sintam mais o calor. Okay?
Mas o que é que poderiam fazer, por exemplo? As janelas que estão na parede lá atrás, onde o sol só incide de manhã, deixá-las abertas à tarde. Porque o ar que vai entrar lá atrás vai ser um ar mais fresco porque não está diretamente, não está direcionado para o sol. Está à sombra. Portanto, o ar que entrasse por aquelas janelas seria sempre mais fresco do que o ar que entrasse pelas janelas que eu tenho aqui à frente. Estão a levar com o sol a tarde toda. Ok? Isto acaba por ser relevante para nós conseguirmos, de alguma forma, tanto refrescar o interior do canaril, como levar ar novo. Porque um ar que seja filtrado por um purificador não é um ar novo. É um ar que está filtrado de impurezas, mas continua a ser o mesmo ar. É um ar que já foi respirado, que as aves, ao expirar, estão a largar dióxido de carbono para a atmosfera. Portanto, acaba já por ser um ar pesado, um ar carregado, ok? Daí ser importante a renovação de ar. Ilídio Gomes, boa tarde e bom sábado, amigos criadores. Olá, amigo Ilídio, como está? Nuno Duarte, muito boa tarde a todos. Olá, Nuno, como estás? Tudo bem? António Correia, se o Paulo Palmeiro disse que purificar o ar causa problemas respiratórios, vamos deixar aqui o Paulo ler e tentar justificar aquilo que ele disse. Ou o que é que ele queria dizer. Ele às vezes podia estar a querer falar em ares condicionados ou qualquer coisa. Vamos deixar aqui para ver o que é que ele diz. Ok, amigo António? Pronto, já falei aqui basicamente nas situações. Agora uma coisa muito importante. Independentemente de quais sejam as possíveis causas para as aves apresentarem problemas respiratórios, eu continuo a dizer, todas estas situações devem de preferência ser acompanhadas sempre por um médico veterinário. Principalmente quando a maioria dos criadores, ao verem uma ave com problemas respiratórios, por norma, dizemos sempre que são ácaros da traqueia. É a primeira coisa que nós pensamos atacar, é ácaros da traqueia. E algumas das vezes não é. Lá está, como eu tinha dito, poderão ser fungos, por exemplo. Mas nós também não temos a certeza. E nada como fazer um exame feito por um médico veterinário para apurar qual a verdadeira causa. Okay? Aliás, nem são só os fungos que também podem provocar problemas respiratórios. Uma bactéria que se aloja no organismo da ave, que manda a ave abaixo, ou seja, o sistema imunitário fica debilitado. Ao mínimo aumento de temperatura ou à mínima descida abrupta de temperatura, a ave, como já está sensível, pode-se ressentir e de um momento para o outro começar a apresentar problemas respiratórios. Okay? Portanto, daí eu estar a dizer que é extremamente relevante nós tentarmos ter aqui um acompanhamento mínimo veterinário para com as nossas aves. Para termos a certeza que sempre que administramos um determinado produto, que esse seja o correto, ou seja, que seja para debelar efetivamente do que a ave padece. Isto é algo que eu sei que é difícil, que não é fácil, já existe uma tendência, uma tradição para estarmos constantemente a utilizar produtos, remédios, antibióticos, por tudo, por qualquer coisa que aparece. É um bocadinho como as tricomonas, qualquer infecção na vista. Vocês têm o azar de me porem uma foto de uma ave vossa no Facebook, numa página de aves, e dizerem: a minha ave está com esta vista assim desta maneira, o que é que eu poderei fazer? Tricomonas, é tricomonas, aplica isto, aplica aquilo. Vocês sabem que é assim. E como os ácaros é um bocadinho assim também. Não afeta a ave gravemente sempre que aplicamos um produto antiparasitário, porque é um produto administrado exteriormente à ave, nomeadamente quando é uma ivermectina, quando é um frontline spray e por aí fora. O Exalt é algo que a ave ingere, mas também, até ver, não é nada assim de muito grave também, que prejudique as defesas corporais naturais que a ave tem, o sistema imunitário da ave. Portanto, é algo que não é muito grave. É um bocadinho diferente nesse aspecto relativamente às tricomonas, em que as pessoas mandam logo dar antibiótico. Normalmente é o flagil, ou qualquer produto que tenha uma substância ativa igual ou similar à que o flagil tem. E sabemos que esse tipo de produtos acaba sempre por matar o mal, mas também mata o bem. Portanto, a ave acaba por ficar desprotegida, ficar sem sistema imunitário durante os tempos até o conseguir recuperar. Se nós administrarmos regularmente este tipo de produtos, a ave então nunca mais vai ter sistema imunitário, porque ele nunca vai ter hipótese de se regenerar. Porque a ave está constantemente a ser bombardeada com produtos. Eu conheço criadores
que em plena época de criação, uma vez por mês, aplicam durante um dia o Bicox. Dizem eles que é para evitar coccidioses, tanto nas aves reprodutoras como nas crias, que nasçam ou que estejam para nascer, que estejam para eclodir. Eles têm êxito na criação, é um facto, meus amigos, porque o objetivo é ter êxito na criação. Mas onde é que está o sistema imunitário daquelas aves? O problema está aí, é isso que eu muitas vezes, quando falo com eles, tento-lhes explicar. Opá, tudo bem, tu até estás a ter êxito na criação, tiras muitos pássaros. Mas é à base de drogas. Se tu de um dia para o outro deixares de administrar o Bicox uma vez por mês às tuas aves, e se elas tiverem ali uma doençazinha que seja, uma coisinha, uma bactéria, um fungo, um vírus que entra ali no organismo das aves, elas não irão ter como se defender. Porque tu não permites que o próprio sistema imunitário da ave ganhe resistências a esses produtos, não, a essas doenças. Porque tu estás constantemente a bombardear a ave, neste caso com Bicox. Pior, esse criador, quando for ceder aves a outro criador, se não disser, olha, tu uma vez por mês vais ter que dar Bicox às aves, porque senão as aves vão-se abaixo, à mínima coisinha que apanhem. E os criadores normalmente não dizem isso, não interessa, senão se calhar não conseguem vender, não é? E o que é que acontece muitas vezes quando compramos aves a esses criadores? Levamos as aves depois para o nosso canaril, para o nosso aviário, não damos nada, na boa fé, e depois o que é que acontece? A ave acaba por morrer à mínima maleita com que se depara, porque não tem um sistema imunitário para a ajudar a combater qualquer micro-organismo que a invada. Paulo Palmeira, amigo António Correia tem razão, falta lá o não purificar o ar, também dá problemas respiratórios. Vejo que é o único atenção. Meus amigos, estes são alguns dos principais sintomas que eu achei relevantes referir aqui hoje no decorrer da live. Portanto, para resumir aqui novamente a situação, como vocês sabem, problemas respiratórios nas aves acontece. Com muita frequência, não há nenhum criador que não tenha tido aves com problemas respiratórios. Ao contrário dos mamíferos, as aves têm um sistema respiratório muito diferente. Elas, para além de também terem pulmões, como por exemplo os humanos, têm também os sacos aéreos. Os sacos aéreos são aquilo que permite à ave voar. Portanto, a ave, quando está a inspirar ar do exterior, parte desse ar vai para os pulmões, para o seu organismo funcionar, outra parte vai para os sacos aéreos. Para a ave conseguir inflar-se, que a ave é muito leve, porque tem cartilagem, a ave não tem ossos, como por exemplo os humanos, tem cartilagem, portanto a estrutura óssea da ave é extremamente leve, e ela tendo ar nos sacos aéreos, permite-lhe voar, ok? Se a ave respirar e inalar ar contaminado, essas poeiras, esses micro-organismos, tudo o que existir no ar, vai parar tanto aos pulmões como aos sacos aéreos. Ok? Mais. Conseguimos perceber que a ave poderá estar a passar por dificuldades respiratórias quando a vemos a arfar, quando a ouvimos a chiar e também quando vemos a cauda a se mexer ao ritmo da respiração que a ave tem. Quando espirra ou tosse, quando tem secreção nasal ou quando fica rouca. Esta situação, para quem não está aqui desde o início, também é um dos sintomas em que nós facilmente percebemos que a ave não está bem de saúde. Não quer dizer que seja um problema respiratório, até poderá ser outro tipo de problema. A ave poderá estar no início de qualquer situação, poderá estar a ser sujeita à invasão de algum micro-organismo que está a afetar, que é a ave respira e nós vemos a cauda ao ritmo da respiração, a cauda a mexer. Se vemos a ave no pleito e vemos a cauda a mexer, normalmente é sinal que a ave tem qualquer coisinha. O normal é uma ave que respira e a cauda está quieta. A ave inspira, expira, inspira, expira e a cauda está ali quieta. Quando vemos a ave inspirar e expirar e estar ali com a cauda sempre de um lado para o outro, normalmente é mau sinal, ok, meus amigos? Depois, se a ave já tiver uma imunidade baixa, seja por excesso de idade, seja por umidade precoce,
seja por uma doença, esses problemas respiratórios irão se notar ainda mais. Uma das razões para as aves terem imunidade baixa é a administração regular de medicação. É aquilo que eu referi aqui anteriormente, ok? Depois, algumas das causas que provocam problemas respiratórios. Ácaros da traqueia é o mais normal. Quando vemos uma ave a arfar ou a chiar, o primeiro pensamento é, pá, isto se calhar é ácaros da traqueia. E tentamos logo atacar. É normal em todos os criadores. Os ácaros da traqueia sejam transmitidos por outras aves por misturas contaminadas através de janelas que deixamos abertas nos aviários é uma das principais causas de problemas respiratórios nas aves. Poderemos colocar, para solucionar esse problema, uma gota de ivermectina, uma gota de frontline spray ou o Exalt na água de beber para ver se esse problema desaparece da ave. Num estado muito avançado, os ácaros de traqueia poderão provocar asma, mais conhecida nos canários por acarinose. É importante separar uma ave com ácaros dos demais para evitar o contágio às outras aves do plantel, pois é extremamente contagioso os ácaros da traqueia. Infecções bacterianas ou virais poderão agravar ainda mais este problema. Ok, meus amigos? Muito importante. Se o problema, imaginemos, se passado 3, 4 dias de darmos a gotinha da ivermectina ou do frontline spray, ou até termos posto o Exalt na água de beber, se nós continuamos a detectar que a ave continua a arfar e continua a chiar, o problema poderão ser fungos ou bactérias. Ok? Portanto, se forem fungos, nem sempre quando ouvimos uma ave com pieira, o problema são ácaros da traqueia. Também poderão ser fungos que a ave tem. Poderão ficar alojados na língua, na zona interior do bico e na traqueia. Se dermos um antiparasitário às aves e o problema continuar, então a causa poderá ser essa, poderá ser fungos. Para ter a certeza dessa situação, o ideal será fazer uma recolha de saliva da ave para um veterinário para ele fazer uma posterior análise e detectar efetivamente o que é que está a causar esse mal-estar na ave. Normalmente, e se forem fungos, os produtos para tratar essa situação são a nistatina e o fungizone, que é uma substância, que é um produto que tem como substância ativa a anfoterixina B. Okay? Temperaturas extremas, umidade extrema. Tanto temperaturas muito elevadas, com níveis de umidade muito baixos, como temperaturas muito baixas, com nível de umidade muito alto, poderão provocar problemas respiratórios nas aves. Principalmente nas aves jovens, nas aves velhas ou em aves com um sistema imunitário em baixo. Estas são mais suscetíveis a virem a ter problemas respiratórios devido a temperaturas extremas e a níveis de umidade também extremos. Correntes de ar. Quando as aves estão colocadas em locais muito próximos de janelas ou portas, poderão estar sujeitas a correntes de ar, acabando por ficar constipadas. Nesses casos, devemos retirar as aves desse local e proporcionar uma alimentação com mel e também algumas gotas de limão na água de beber. Poeiras nas misturas de sementes, meus amigos. É algo que acontece praticamente todos os criadores que administram como alimentação base a mistura de sementes às suas aves, ok? As misturas, por muito boas que sejam, apresentam sempre algum pó. Evitar que as aves respirem esse pó ao se alimentarem é uma das soluções. Deveremos usar comedores abertos que evitem que a cabeça da ave entre lá dentro para não respirar essas mesmas poeiras cada vez que a ave está ali à procura das sementes que mais gosta, as quais, posteriormente, irão se alojar nos sacos aéreos. Comedores abertos são a melhor opção. Limpar com frequência a mistura de sementes dos comedores para evitar grandes aglomerações de poeira também é algo importante. Falta de limpeza regular. Não existir por parte do criador uma limpeza assídua das suas instalações também pode levar ao aparecimento de doenças respiratórias. Um ar muito poluído, com muitas poeiras, muita sujidade no fundo das gaiolas também, o movimento dos pássaros a voar vai fazer com que muita dessa porcaria se misture no ar e as aves vão estar a respirar um ar que não é nada saudável, ok? Se o ar não for renovado com regularidade, irá ficar saturado de partículas, poeiras, o que irá influenciar negativamente a função respiratória nas aves. Ok, meus amigos? Paulo Palmeira, um grande abraço, Vítor, e a todos os criadores e boa sorte para o teu Benfica. Obrigado, amigo, até amanhã. E pronto, meus amigos, eu também irei ficar por aqui hoje. Faltam 8 minutos para as 8. Eu quero ir ver o Benfica, como estava a dizer. Por isso é que eu comecei a live ali a bater às 19 horas.
para termos aqui uma horinha e para falarmos aqui sobre este assunto que é extremamente importante. Ainda hoje de manhã tive aqui um amigo, que normalmente até costuma estar aqui nas lives, que acabou por me mostrar um vídeo de uma avezinha que tinha, e a ave, coitadinha, estava no fundo da gaiola, uma ave já com 6 anos, já com alguma idade, mas que o amigo em questão dizia que é uma ave normalmente muito resistente, que é a mais resistente que ele lá tem, mas que desde ontem começou a apresentar o sintoma de estar sempre no fundo da gaiola, bico aberto, e a respirar sempre sofregamente. Aí foi o que eu lhe disse: tirar a ave do exterior, onde está muito calor, colocar em casa num local fresco, tentar pôr uma banheirazinha no fundo da gaiola para ele se banhar, tentar pôr também alguma comida num comedor no fundo da gaiola para ele comer e ver se melhora, porque provavelmente pode ter a ver com a idade, é a tal situação. Estas situações normalmente ocorrem com uma maior frequência em aves precoces, que ainda não têm o seu sistema imunitário totalmente desenvolvido, em aves adultas, muito velhas, ou seja, velhas ou muito velhas, a partir dos 3, 4 anos, é normal que estas situações ocorram. Portanto, nós devemos ter aqui uma especial atenção. Ou então, naquelas aves que têm um sistema imunitário em baixo. Pode ser provocado por a ave já ter uma doença crónica, pode ser provocado pela frequência regular dos criadores em administrar produtos, medicamentos, antibióticos às suas aves, irá provocar a baixa do sistema imunitário e essas aves irão ter uma maior propensão para, à mínima alteração de temperatura, ao aparecimento de ácaros, ao aparecimento de fungos, ficarem extremamente nubladas e poderem até morrer. Okay? E é por aqui, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. António Correia, abraço até amanhã. Até amanhã, amigo António. Como vai dar o Benfica? Quem seja do Benfica ou não, nós sabemos que gostam sempre de ver. Uns que não são a torcer para que perca, os que são a torcer para que ganhe. Portanto, o Benfica faz parar o país e, claro, que também faz parar aqui as lives, ok? Portanto, não desistam de criar, meus amigos criadores, pois criar é preservar. Um forte abraço e amanhã cá estaremos novamente com outro tema.